foi a Fernanda Rosa, ela é de Itumbiara, Goiás, e ela diz o seguinte: sempre ouvi meu pai dizer que se hoje temos a Bíblia Sagrada, escrita e preservada como é, devemos agradecer à Igreja Católica Apostólica Romana, pois é a única responsável por juntar os livros e preservar. Isso procede, meu amigo? É verdade que foi a Igreja Católica Apostólica Romana que preservou o livro sagrado, que eu costumo dizer que é o nosso manual de sobrevivência, e o agrupamento dos livros aí realmente foi a Igreja Cristã Católica Apostólica Romana, é isso? Tito, muito boa pergunta, né? E obrigado por ter enviado a sua pergunta. Nós temos que entender que a Igreja Católica Romana ela vai surgir da Igreja Cristã, isso após Cristo. E ao falarmos de Bíblia Sagrada, nós estamos falando de um livro milenar, que antecede em muito a data da fundação da Igreja Católica Romana. Eu queria partilhar uns textos, o primeiro deles é em Hebreus, no capítulo 1, logo no versículo 1, o autor diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, Deus escolheu falar ao homem através dos profetas. E nós precisamos entender 3 palavrinhas que são chaves nesse processo, que é a palavra revelação, inspiração e iluminação. Revelação é o conteúdo que Deus traz para o profeta, aquilo que Deus apresenta, é a mensagem. Isso é revelação. Deus escolheu algumas pessoas especiais, que nós chamamos de profetas, e a palavra profeta, professor Rodrigo me corrija, né? Navi em hebraico, significa o porta-voz. Então, o profeta é o porta-voz da mensagem de Deus. Deus entregou esse conteúdo, essa mensagem. Isto é revelação. Inspiração é a ação do Espírito Santo na mente do profeta para assimilar o que Deus revelou e registrar. No processo de inspiração, Deus não só acompanha o escritor, o profeta, ao registrar, mas nós cremos que o Espírito Santo acompanhou também a produção do livro de Deus. E existe um terceiro conceito teológico que nós chamamos de iluminação. Iluminação é o que eu preciso hoje quando eu leio a palavra. Quando eu abro a Bíblia para ler, o Espírito atua na minha mente para iluminá-la, para que eu compreenda a revelação de Deus que foi dada por inspiração dos profetas. Agora, o processo de formação da Bíblia, ou do cânon bíblico, como nós chamamos, foi um processo que durou aí séculos. E ao longo desse processo, Deus usou, por exemplo, para a composição do Antigo Testamento, que possui 39 livros, um grande segmento do judaísmo chamado a Grande Sinagoga. E esta grande sinagoga era composta de vários sábios. Esses sábios, eles foram reunindo os livros dos profetas. Deus, por certo, dirigiu esse movimento, de tal forma que alguns livros foram colocados no cânon e outros, ainda que escritos por profetas de Deus, não foram colocados. E Deus, assim, orientou no ajuntamento desses livros, até que fosse definido os 39 livros como sendo o Antigo Testamento. Processo similar aconteceu para a junção do Novo Testamento. Os livros que comporiam o Novo Testamento. Quais eram os critérios para que esses livros do Novo Testamento fossem ajuntados? O primeiro era se o escritor havia sido um discípulo de Cristo, ou havia convivido com Cristo, ou um seguidor dele. Depois, se o que ele escreveu não estava discordando de nenhum outro autor, porque a Bíblia tem isso, a Bíblia não discorda em momento nenhum, há uma unanimidade de pensamento. Então foi um processo que durou séculos e esse processo ele antecede em muito o surgimento da Igreja Católica. E apenas também um ponto aqui, a telespectadora nos pergunta assim, parece que o seu pai diz para você, olha, nós temos a Bíblia hoje graças à Igreja Católica. Eu imagino que a questão é o seguinte, esses crentes que estão falando mal da Igreja Católica, que alguém colocou isso, saiba que se não fosse a Igreja Católica, você não estava segurando essa Bíblia aí. Meus amigos católicos, eu os respeito muito, mas isto não é uma verdade histórica. A Bíblia não foi preservada só pela Igreja Católica, ela foi preservada também pelos judeus. Você tem o grupo de judeus maçoretas que copiavam com muito exímio todas as palavras da Bíblia em hebraico e preservaram o texto hebraico das Escrituras. Você tem a Igreja Copta,
que também ajudou a preservar bastante as escrituras. A Igreja Ortodoxa Oriental ajudou a preservar. E a Igreja Católica preservou, sim, de duas maneiras. Letra A. Aqueles monges católicos que não tinham ligação com o Vaticano, no meio do deserto, muitos deles no Egito, não tinham outra coisa a não ser rezar e copiar livros. Então eles ficavam copiando a Bíblia. Esses monges ficavam em clausura. O que é clausura? São pessoas que vivem ali, não saem, não têm convivência com o mundo exterior, só ficam na clausura. Esses monastérios eram preservados quando um exército passava ali no deserto. Por quê? Destruir o monastério não era interessante para o exército, porque ele ia destruir o local onde ele podia parar para tomar água, para dormir. Então o monastério era preservado. E os monges copiavam aquilo e a coisa acabou ficando guardando manuscritos, cópias da Bíblia. Como, por exemplo, em Elefantino, em Santa Catarina, no mosteiro de Santa Catarina que temos no Egito. Agora, e a igreja oficial? Eu lamento dizer para você que durante boa parte da Idade Média e também Idade Moderna, a igreja proibiu que a Bíblia fosse levada às mãos do povo. Foi proibido isso terminantemente. Aliás, nós temos o Wycliffe, por exemplo, Lutero, que foram condenados porque queriam colocar a Bíblia nas mãos do povo. Então, respondendo a sua pergunta, a Igreja Católica foi a única a preservar a Bíblia? Não. Já falei que houve os judeus maçoretas, os cristãos coptas, a Igreja Ortodoxa Oriental também preservaram a Bíblia. Os monges dos monastérios e a Igreja Católica Romana mesmo. Ela participou dessa preservação? Essa é a pergunta. Sim, participou. Mas de que maneira? Ela escondeu a Bíblia do povo, colocando no lugar da Bíblia a tradição. E uma vez que a Bíblia foi escondida, Deus acabou aproveitando-se dessa situação para que a Bíblia fosse preservada. Mas não foi uma preservação intencional. Vamos guardar para preservar. Foi uma preservação de vamos tirar da mão do povo. E acabou acidentalmente preservando a Bíblia. Não porque tinha essa intenção.